Fala galera, a gente deu uma paradinha em Atos, né? Esquenta não que a gente vai voltar, tá? É que a gente vai tendo uns insights aí, vai mudando de assunto, né? Mas vamos falar do Sermão do Monte hoje, vamos rapidinho. Tava ouvindo uma mensagem aí, fui inspirado para falar sobre isso. Sermão do Monte ou as bem-aventuranças ou os bem-aventurados, tá em Mateus 5. Bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Aí no versículo 13, versículo 14, Jesus diz sobre essas pessoas, ele diz assim: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Esse é o Sermão do Monte. Essas pessoas são a luz do mundo. Essas pessoas, esses pobres, esses desprezados, os mansos, os pacificadores, os que choram, os que têm sede e fome de justiça. Gandhi disse que se todos os livros sacros se perdessem e ficasse só o Sermão do Monte, nada estaria perdido. Esse cara formidável, né, cara, com a fala dele. Impressionante, cara. Porque o reino de Deus é manifesto em transformação, em arrependimento, em mudança de vida. É daí que sai a luz. Quando Jesus disse, vós sois a luz do mundo, para mim, ele quis dizer duas coisas. Em primeiro lugar, lugar de luz é nas trevas. Luz na luz não adianta nada. É por causa disso que nós, crentes, estávamos até falando domingo de manhã, o nosso primeiro culto é nas trevas. Nós somos luz nas trevas para tirar o máximo possível de gente de lá. Aí tem gente que fala, não, nós não podemos viver no mundo. Mentira, tem que viver lá dentro. Lá na escuridão, suor com suor, sangue com sangue. Você acha que alguém vai para sua igreja porque é bonitinha? E a transformação, e a mudança. Segundo lugar, quem Jesus estava chamando então de luz? Jesus estava chamando de luz os bem-aventurados, os felizes. Mas existe um paradoxo aí, é uma lista, é um paradoxo muito grande. Pois veja, quem são os bem-aventurados? Pobres. Pobres, eles foram empobrecidos, retiraram a dignidade deles. Eles têm um espírito pobre. Eles têm medo de conversar, eles têm vergonha de conversar. Eles não conseguem expressar as palavras direito. Baixa autoestima. Não é só pobreza de dinheiro. Os que choram por causa de perda, porque sofrem, porque perdem bens, porque são oprimidos, porque são depressivos, porque são decepcionados, porque são frustrados. Eles choram. Os mansos são bem-aventurados. Ah, mas manso é uma benção, mas manso sofre, porque o mundo não é manso. Eles se incomodam com as pessoas tempestuosas, malignas. Eles sofrem por estarem aqui. É um espírito de mansidão, é um espírito anti-rebelião.
é um espírito de autocontrole. Com fome de justiça. Sabe por que eles têm fome de justiça? Porque estão sendo injustiçados. Estão cometendo injustiça com eles. Então eles têm fome e sede de justiça. Os misericordiosos vivem num mundo anti-misericórdia. Vivem num mundo egoísta, porque eles abraçam a todos, eles não aceitam desprezo. Eles não conseguem conviver com desprezo. Os limpos de coração, eles se policiam para pensar o bem. Eles buscam o autocontrole, o domínio próprio. Os pacificadores vivem num mundo sem paz. Estão incluídos num mundo sem paz. É o tipo de gente que sofre para viver aqui. É o tipo de gente que padece cada dia por viver aqui. E esses tais, diferente da maioria do mundo, que são desprezados por serem como são, são desprezados por serem humildes, por estarem empobrecidos, por chorarem a dor do mundo, por viverem no ambiente de misericórdia, de paz. Esses Jesus chamam de luz do mundo. E quando que eles são luz do mundo? Quando existe um movimento de ativação da luz. E quando que existe esse movimento de ativação da luz? A ativação da luz, ela é feita por Deus e pelas pessoas que Deus habita dentro delas. Existe um ciclo de ativação da luz. Que os pequenos cristos, nós, o Espírito Santo habitando dentro de nós fazemos parte desse ciclo de ativação da luz. Quando isso acontece? Quando os pobres de espírito, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Quando os pobres de espírito encontram o reino de Deus aqui na terra. E a luz, ela é um ciclo, porque outros pobres de espírito vão ver essa luz e vão também encontrar o reino de Deus, Não é Jesus que evangeliza mais, agora é a gente, pô. E a luz é ativada nesse ciclo. Quando um pobre encontra o reino de Deus. Não é quando um pobre encontra riqueza. Não é quando um pobre dá dízimo e fica rico. É quando o pobre encontra o reino de Deus. Bem-aventurados que choram, sabe por quê? Serão consolados. O consolo para quem chora. Quem traz consolo para quem chora? Quem acompanha quem chora? Quem vive do lado de quem tem dor? Serão consolados. Com o consolo deles, a luz é ativada. A luz do reino é ativada. Não é com manifestação de poder, de luz dentro da luz. É a luz entrando nas trevas e mudando a pessoa e trazendo para a pessoa o reino de Deus, trazendo a pessoa consolo e conforto. Os mansos, vocês herdarão a terra. Quando os mansos, eles conseguem enxergar que o domínio da terra é deles. Jesus aqui não estava falando da terra eternidade. Estava falando da terra que o manso domina a terra. O manso, com seu autocontrole, é impressionante como ele consegue negociar, como ele consegue influenciar. Quando ele consegue descobrir isso, que dentro do reino de Deus, a mansidão dele já não é mais uma vergonha. A mansidão dele é uma manifestação de poder.
Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, os injustiçados, porque serão saciados. Aqueles que sofrem injustiças, perseguições, quando eles são saciados, quando aquilo que está dentro deles, a injustiça que está dentro deles, se alimenta de algo para acabar com esse sentimento de injustiça, eles serão saciados, eles serão alimentados a tal ponto de não sentirem mais essa injustiça em relação a eles. Essa virada é a luz, é a ignição da luz. É o reino de Deus entrando na pessoa. Os misericordiosos alcançarão misericórdia. Misericordiosos tem fama de serem os patetas, os bobos, né? Estão sempre tendo misericórdia da mesma pessoa. A mesma pessoa faz a outra pessoa de boba e faz mal. A pessoa cuida de um alcoólatra a vida inteira, fazendo mal para ela, e ela tem misericórdia. Tenha mesmo. Que diz aqui que você alcançará a misericórdia. Você viverá a misericórdia. Ativação da luz. Vós sois a luz do mundo. Bem-aventurados pacificadores, porque são chamados filhos de Deus, aqueles que querem paz, aqueles que não querem briga, estão longe de briga. E tudo quanto é situação de rixa, de confusão, eles querem, não, peraí, calma, assim não, e também são taxados de muito bonzinhos, de muito pessoas sem imposição. Sejam pacificadores, sim, porque quando encontrarem o reino de Deus e ativar a luz, pacificadores, vocês serão chamados filhos de Deus, porque vocês querem paz. O interesse de vocês não é o barulho, não é o espetáculo, não é a imposição de força, não é ser pastor para mandar nos outros. O negócio de vocês é ter paz, é ser pacificador. Os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu, são perseguidos porque são como são perseguidos por causa da justiça, que ela é uma justiça de uma mentalidade mundana que exclui essas pessoas, trazem injustiça para esse estilo de vida. E aí, deles é o reino dos céus. Eles fazem parte do reino. A luz deles é ativada quando eles percebem que eles estão sendo injustiçados, mas agora eles fazem parte de um reino. Luz do mundo, vós sois a luz do mundo. Quem era a cidade luz naquela época era Roma. E Roma levava paz para outras nações. Uma paz completamente maligna. Porque a paz que Roma levava era debaixo de mutilação, de empobrecimento, de retirada de dignidade humana. Uma paz maligna. A cidade luz é composta de pessoas desprezíveis transformadas por Deus usando os próprios filhos de Deus. E aí o ciclo ele vai longe, né? Cristãos, luz do mundo, sendo transformados e outros sendo transformados e outros sendo transformados. Esse é o movimento cristão. É um movimento que até o mais rico dos homens, ele reconhece que ele é pobre de espírito. É um movimento que aquela pessoa mais feliz, que se acha mais contente, que se acha mais feliz, ela reconhece que ela precisa de consolo. É um movimento
que é pessoa que nunca foi injustiçada, que sempre levou uma vida sempre corretamente, sempre debaixo de justiça. Ela sabe que ela precisa ser saciada. Aquela pessoa é assim, que eles precisam de transformação também, não são tão sãos assim. A vida não pode bastar para eles. Eles precisam de Deus, precisam de arrependimento. Eles precisam entrar nesse ciclo aqui para serem luz do mundo. As coisas não podem ficar como são. Cidade-luz não é hierarquizada e com divisão de poder. Uma pirâmide que quem sustenta é a massa pobre. Cidade-luz não é assim. Cidade-luz não tem classificação de poderio, de quem manda mais, de quem manda menos. Esse tipo de gente da cidade-luz nem quer poder. As pessoas que têm a luz mesmo não querem poder, não querem mandar não. Porque a necessidade delas é de bondade, a necessidade delas é de amor. Elas são loucas por perdão, querem viver no local de arrependimento, de reencontro, de inclusão, de transformação, de comunhão. Elas querem esse local. Pessoas assim com luz não querem outro local, não querem um local. Vai eu falar de novo, né? O pastor manda mais, o bispo mais, é hierarquia, ajoelha diante dele, pede conselho para ele. Eles não querem locais assim. Eles não querem locais de manifestação de poder, de espetáculo. Eles não querem locais que para Deus usar o guru tal para falar, o guru tal para falar com eles toda hora, e ele depende daquela guruzada do guru tal, daquela gurudada do guru tal. Elas não querem, elas querem local de arrependimento, de amor, de perdão, de comunhão, reuniões de amor. Luz quer isso. Luz mora nas trevas para trazer gente das trevas para a luz, e quando se encontram querem isso. Esse é o culto que eles querem. Olha, eles têm noção da prioridade da importância humana. Sabe o que eles têm noção também? Que os fracos sempre têm prioridade. Eles têm noção que ovelha é ovelha. E ovelha é a coisa mais importante que tem. Ninguém pode maltratar uma ovelha. Nem esse pastor aí, que eu vi um vídeo essa semana falando que a igreja dele é mal educada, que ele ficou com vergonha da igreja dele, que em determinado culto a igreja dele saiu e levantou, e algumas pessoas levantaram e deixaram o pregador falando. Vou falar para você, ovelha sempre tem razão, e você para de ser dodói, mimimi, ferida aberta. Ovelha que manda, você não manda nada, você não tem que reclamar de nada, mal educado é você. Impérios humanos, Roma, impérios humanos nunca serão a luz do mundo, nunca. Enchem o mundo de escuridão, expõem os vitoriosos, e quem são os vitoriosos é quem derrota os fracos, esses que são vitoriosos. Para império mundano é isso. Sabe uma coisa? Jesus nunca quis eleger ninguém no sinédrio para ficar no lugar, para ficar a favor dele. Ele nunca quis conquistar o coração. Não que nunca quis, ele sempre quis conquistar o coração de todo mundo, mas não era o foco dele assim. Não, quanto mais saduceu convertido ao cristianismo, mais poder a gente vai ter, pessoal. Pedro, João, vamos pregar para fariseu, para saduceu, que daí a gente não vai ter encrenca. A gente vai colocar mais gente no poder para facilitar as coisas para nós.
Jesus nunca buscou esse amparo em levantar político para favorecer ele. Gente, o que as igrejas estão fazendo aí? Estão vendendo voto, achando que partido que vai ser a luz do mundo, gente? Que partido político que um dia vai ser a luz do mundo? A gente tá brigando pelo quê? Não existe essa comunhão. A comunidade cristã de luz do mundo, ela é excluída quando olhada por qualquer partido político ou qualquer tipo de manifestação de poder. Quando se olha para a comunidade luz do mundo, eles não são bem vistos. Eles são os desprezados, eles são os que choram. Eles são os derramados. A Cidade Luz, se a Cidade Luz fosse fundada por governos humanos, Cristo ia estabelecer Israel como centro do mundo e acabar com Roma. Mas o reino dele não é daqui. A Cidade Luz é o xerox dele, é a imagem dele, imagem e semelhança dele. Esses aí são a luz do mundo. Essa turma aqui de desprezado, tá? Essa turma aqui que tem a consciência, a noção de que eles são luz para ficar nas trevas. Beleza? Sermão do Monte.